Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é exatamente 17 de setembro de 2025. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra. Voltamos. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para o filho da Tereza fazer a prece. Nosso querido Paulo. Mestre Jesus, querido amigo, aqui estamos, atendendo o teu chamado, com muita alegria pela oportunidade recebida de estarmos na tua casa, para aprender, Senhor, um pouquinho mais dos teus ensinamentos, tentando sempre nos qualificarmos para melhor te servir. Que possamos, Senhor, aproveitar esta oportunidade, entender os teus ensinamentos, e mais importante que isso, Mestre, colocar em prática no nosso dia a dia, no nosso trabalho, com os irmãos necessitados que encontrarmos na nossa jornada, no nosso lar, com a nossa família, possamos colocar em prática todos os dias o que tu veio nos ensinar. Que nessa noite, os amigos espirituais que aqui se fazem presente, inspirem a nossa irmã Conceição e a todos nós, para que tenhamos uma noite abençoada, adquirindo conhecimentos, nos melhorando intimamente, cumprindo o nosso propósito nesse plano. Agradecemos também aos nossos mentores, esses amigos incansáveis que estão sempre ao nosso lado, tentando nos ajudar, o mentor dessa casa bendita que nos acolhe com tanto amor e carinho. E por tudo isso, Senhor amado, mais uma vez, muita gratidão. Fica conosco, Mestre, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito legal. Obrigada, Paulo. Então estamos nós, o nosso querido senhor Frederico Figner, nosso irmão Jacó, ele está fazendo um trabalho, né, nas zonas mais dolorosas, e ele foi abordado por 17 entidades, e ele estava aparentemente sozinho, né? E essas entidades se colocam, eram sacerdotes aqui na Terra. Então eles estão amedrontando. Agora imagina 17 espíritos em torno de você. Vamos ter uma ideia disso? Eu gostaria que os homens ficassem aqui em torno de mim, todos. O que sobrar, as mulheres completam. Só para a gente ter uma noção de volume em torno dele. Aqui nós somos quantos agora? Pode ficar aqui na minha frente. 7, 8, 9, 10. 7 mulheres. Olha só o tanto de gente, ele no meio, sozinho. Vem aqui para minha frente. Olha só a agonia. Tu já pensou? Eu fiquei pensando assim, 17 entidades em torno, e ele olhando assim, de cara feia, meu Deus, todo mundo de cara feia. Não é desesperador? Aproveite e mandem assim um oi muito grande para quem acompanha. Para quem acompanha à distância, o pessoal do EOS, diga lá, oi gente. Oi gente. Nós somos as entidades. Obrigada. Mas só para a gente ter uma noção de volume, né? Não dá um desespero assim, né? E ele sozinho, entre aspas, numa situação dessa, e as entidades estavam agredindo ele. E o rosto, detalhe, elas estavam com capuz, lembra? Todos estavam ali encapuzados, né? E com a expressão assim de muita raiva. Pensa. E aí, você ia ficar quietinho, você ia orar, você ia correr, o que você ia fazer? Né? Agora a pergunta é que não quer calar, correr para onde? Está no mundo espiritual, né? Vai correr para onde? Não tem, né? É muito complexo isso. Mas vamos lá. O último parágrafo, ele disse assim: trouxe, contudo, à memória as lições evangélicas de que me achava em pleno curso e, isolando a mente da gritaria infernal, pensa vocês aqui todos gritando, pertinho do jeito que estavam, pus-me em meditação. Olha que coisa linda. Quantas vezes nós não estamos
nós não estamos em um local que muitas vezes é o inferno, né? Barulho, gritos, palavras, xingando, sabe aquele ambiente denso? E a gente não está vendo ali o mundo espiritual, que também não está muito diferente. Mas se nesse momento, ao invés de nós nos perturbarmos com aquilo, se nós entrarmos em meditação, né? E o que é entrar em meditação? É unir o teu pensamento, direcionar o teu pensamento para um ponto, para uma situação, né? E sair daquele ambiente. Quantas vezes a gente não faz isso? O povo está numa discussão dentro de carro então, meu irmão. Sabe quando você faz aquelas viagens? Que você às vezes viaja e está ali às vezes um grupo que não é muito agradável, você só descobre quando você está viajando, não é verdade? Não sei se você já passaram por essa experiência. Eu deixo todo mundo dentro do carro e vou embora. Psiquicamente. Eu entro em meditação, não escuto nadinha. É igual quando vai fazer aqueles exames que você tem que entrar naquele tubinho. O pessoal fica desesperado, está desesperado porque diz, mas menino, larga o corpo lá e vai-te embora. Pronto. Então larga o corpo lá e vai-te embora. Então é basicamente isso. Então, se o espírito não está ali, não vai sentir nada. Mas para isso a gente precisa usar a técnica da meditação, né? Você se desliga. E foi o que ele fez. E isso não é uma coisa que a gente tem que treinar quando chegar no mundo espiritual. Isso é algo que nós já temos que começar a treinar aqui. Se eu tenho medo de fazer uma tomografia computadorizada, uma ressonância, que eu tenho que entrar no tubo, esse é o medinho. Enfrentar um tubo não é lá difícil. Agora pensa tu enfrentar 12. Então já vamos começar a treinar essa emoção, porque lembra que o medo é uma emoção, é um processo fisiológico. Por isso que te dá ataque cardíaco, a sudorese, tem a sensação de desmaio, porque é uma emoção, está caindo uma carga de adrenalina muito grande que você está disparando, porque é você que está se achando que está em perigo. Se você está se achando que você está em perigo, você vai acionar a sua emoção, o medo, e o medo vai dar uma descarga no teu organismo. Isso é um processo natural. Então é algo que a gente tem que começar a trabalhar, né? Eu não vou morrer, aquele tubo não vai virar um monstro e vai me engasgar, né? Vai me sufocar, não existe isso. Então você vai ali trabalhando mentalmente, e a única forma de nós superarmos o medo é enfrentando o medo. E aí, à medida que a gente vai amadurecendo, que a gente vai regulando as nossas emoções, a gente passa a ter mais um autodomínio da nossa própria vida, das nossas emoções, e isso é sinônimo de amadurecimento. Então a gente vai chegar no mundo espiritual, vai se deparar com essas situações, gente, há probabilidade. Você acha que vai ver quem? O anjo, arcanjo, São Miguel? Não vai. A gente vai ver aqueles corações que muitas vezes vem tomar satisfação com a gente. E aí, como é que a gente vai agir? Olha aqui o caso dele. E eles não só o cercaram, como também eles gritavam. E aí ele diz, pus-me em meditação. Não nos aconselhar o Senhor a orar pelos que nos perseguem? Então, pensa lá, volta lá para o tubo de novo. Então pensa, ao invés de você estar se desesperando com medo, agoniado, se você começar a orar, orando ali, conversando com os amigos espirituais. Não exemplificaria a permuta, a troca do bem pelo mal? Então, não nos aconselhar o Senhor a orar pelos que nos perseguem? Isso não exemplificaria a troca do bem pelo mal? Eles estão fazendo mal, estão gritando, estão agredindo. E a posição do Sr. Frederico Fig é fazer o que Jesus ensinou, trocar o mal que ele está fazendo, devolvendo um bem, através da oração. Não nos pedir a Jesus ajudar os inimigos e amparar os que nos caluniam e odeiam? Pensa o povo lá gritando e ele meditando nessas lições, entendeu? Ele começou a meditar nessas lições. Não nos pedir a ele ajudar os inimigos e amparar os que nos caluniam e odeiam? Além disso, não seriam aquelas almas dignas de ajuda e piedade, né?
Aquele monte de espírito sofredor ali, são espíritos que estão agredindo? São, mas na verdade são espíritos o quê? Sofredores. E meus irmãos, nós já fizemos isso. E espero Deus que a gente não continue fazendo, atazanando os outros quando desencarnar. Né? Porque quando a gente persegue as pessoas aqui, a probabilidade é a gente continuar perseguindo quando for para o mundo espiritual. Né? Porque às vezes acontece da gente desencarnar e a gente ficar perambulando dentro da casa. E aí a gente vai descobrir coisas que a gente não deveria ter descoberto. Às vezes a gente vai lá para o ambiente profissional e vai ver coisa que a gente não queria ver. E aí vai despertar em ti o quê? Raiva, ódio. Você vai ver traição. Você vai ver palavras esdrúxulas. E aí você vai ficar com ódio tão grande, você vai ficar atazanando aquele povo. Entendeu? Imagina você ouvir de um filho, uma filha, um amigo, uma amiga, sei lá, de esposa. Bem que morreu já não me dá mais. E você tá lá do lado. Desgraça, né? Aí você já vai com a raiva tão grande querer dar um tapão no ser humano. Já vai começar por aí. E aqui a gente consegue controlar relativamente. Mas no mundo espiritual não é mais emoção fisiológica, são sentimentos, que é uma proporção muito maior. Por isso que a gente diz, desencarnou, segura na mão de Deus e vai. Porque senão a gente vai sofrer. Nós, seres humanos, somos cruéis. Infelizmente, né? Então, segura na mão de Deus e vai. Ele diz, além disso, não seriam aquelas almas dignas de ajuda e piedade? Possivelmente, várias circunstâncias haviam conspirado na existência terrestre contra os seus ideais de melhor sorte. Olha só, possivelmente, várias circunstâncias haviam conspirado na existência terrestre deles, né? Contra os seus ideais de melhor sorte. Por que eles estão aqui? O que levou esses irmãos a ficarem com tanta raiva? Né? Então, o que levou um ser humano a ser perverso, a se tornar perverso? Que dor é essa que esse irmão carrega no coração? Porque são esse tipo de espíritos que nós atendemos na desobsessão. São esses espíritos. O que nós estamos fazendo no curso de mediunidade, nós não estamos atendendo isso, não é uma desobsessão que a gente está fazendo. A gente está fazendo um treino. São comunicações simples. Mas quando a gente já está numa desobsessão, são esse tipo de corações que a gente acaba atendendo na reunião de desobsessão. E aí a gente vê muitas vezes o que está por detrás da dor de cada um deles. Não é verdade? Se a providência divina não me oferecesse recursos de mais amplo conhecimento da vida, olha o que ele está fazendo uma reflexão agora. Se fosse obrigado, no princípio da luta humana, a demorar-me nas fórmulas de fanatismo religioso, teria alcançado suficiente energia para libertar-me? Ele está dizendo, é como se ele fosse, eu tive o conhecimento da doutrina espírita, eles não. Será se eu tivesse apenas o conhecimento que eles tiveram quando na Terra, a nível religioso, será que eu estaria aqui onde eu estou hoje? Ou será que eu também não estaria como eles, numa situação de revolta? Você está entendendo? Isso aqui, o nome disso é empatia, é você se colocar no lugar do outro. Você sair da posição de julgador e se colocar na condição do outro. Houvera sido eu, né, para libertar? E se o padre houvera sido eu? Como toleraria as disciplinas? Teria bastante coragem para arrostar, né, ou seja, para encarar os obstáculos impostos pelas vaidades da posição,
decorrente dos compromissos eclesiásticos, porque a gente sabe que a posição acaba desenvolvendo em nós a vaidade e o orgulho, né? Porque você olha muitas vezes para um sacerdote e as pessoas santificam aquele irmão. Não sabe que também é um humano, que também tem emoções, que também tem desejos, que também tem fragilidades. Mas as pessoas olham santificando. E quando alguém nos olha santificando, isso pode mexer com um troçozinho que tem dentro da gente chamado vaidade e orgulho. E muitas vezes a gente começa a acreditar que a gente é. Olha o próprio senhor Frederico Figner. Mesmo sem essas pompas eclesiásticas, ele não tinha certeza que ele era um espírito evoluído. Tanto é que ele sofreu por não ter luz. Imposto pelas vaidades da posição, né? Decorrente dos compromissos eclesiásticos, solucionaria sem perturbações os problemas do partidarismo dogmático? Afinal, por que irritar? Quem merecia mais compaixão? Ele, Frederico Figner, que estava sendo agredido por 16 entidades, ou essas 16 entidades? Quem merecia mais compaixão? Eles que se achavam na desventura de ignorarem o Cristo? Mas tia, eles eram sacerdotes, eles ignoravam o Cristo. Olha como ele... ignorarem o Cristo da bondade e do entendimento. E a pergunta é, qual é o Cristo que você conhece? O Cristo perseguidor? O Cristo que pune? O Cristo que destrói? O Cristo que tem ira? O Cristo que tem soldados guerreando, matando? Isso é que ele diz. Ignoram o Cristo da bondade e do entendimento. Não conhece esse Cristo? Gente, foram séculos de muita tortura religiosa. Católicos, protestantes, nós temos aí o Oriente Médio também, em nome de uma religião. Olha o nosso... Por isso, gente, quando a gente estuda o livro A Caminho da Luz, foram 5 grupos. Dos 5 grupos, 4 grupos eram religiosos. O maior número de exílio foram de religiosos. Porque os arianos eram avessos à religião, e era só um grupo. Mas os egípcios, que eram os que tinham maior espiritualidade, os espíritas, lá do planeta, lá de um dos planetas do sistema de Capela, os egípcios, os judeus, os hindus, quem mais o outro? Os arianos, são 4 ou 5? São 4, né? Os 4 grupos, isso mesmo, são 4 grupos. São os arianos, os hindus, os judeus e os egípcios. São 4 grupos, perdão. Os 4 grupos que vieram. Desses 4, 3 eram religiosos. Corrigindo, tá, gente? 4 grupos. Ainda bem que vocês estudam. Quem mereceria mais compaixão, então? Ignoram Cristo da bondade e do entendimento, ou eu, que já compreendia de algum modo a necessidade de trabalhar, lutar e sofrer pela redenção própria? Tocado por sincero desejo de auxiliá-los, entreguei-me à prece, não como de outras vezes em que emitia palavra de louvor e súplica com bases menos profundas no sentimento. Gente, nós não oramos, nós repetimos palavras. E ainda há corações que oram assim, porque a oração é eu conversar com Jesus, eu converso com Ele e o grupo acompanha essa oração coletiva. Mas tem pessoas que fazem oração, fica tão distante de Jesus que ela não fala com Jesus. É como se ela estivesse palestrando, pessoas bem assim. Ela não diz assim, Senhor Jesus. Ela não fala, ela fala assim,
Estamos nós aqui reunidos, em nome de Jesus, e vai conduzindo, mas em nenhum momento, na pressa, ela não se direciona a Jesus. Tem alguns corações que fazem isso, é tão estranho. E, então, a prece, ela não é um movimento de vaidade, um movimento de orgulho, ela não é a multiplicação de palavras, ela é sentimento. Se o sentimento não faz parte, a gente não está orando. A gente está só repetindo palavras. Tocado por sincero desejo de auxiliá-los, entreguei-me à prece, não como de outras vezes, em que emitia palavra de louvor e súplica com bases menos profundas no sentimento. Ele diz, não como outras vezes, ele já reconhece que ele apenas emitia o quê? Palavras. E em palavras, o cachorro late, o gato mia, o leão solta lá o rugido dele, né? E nós emitimos também som. Isso é linguagem humana, isso não é linguagem divina. A linguagem divina é a linguagem do sentimento, que é um movimento da alma e não da boca, e nem do cérebro, que utiliza a memória, o hipocampo, onde lá está guardado algumas frases. Entende? Então é a alma que tem que orar, não é o cérebro, nem a boca. E súplica com bases menos profundas no sentimento. Intentava com toda a alma ser útil àquela falange de entidades inconscientes. Agora lembra aqui que nós fizemos aqui o espaço físico, lembra aquele tanto de gente em torno da tia, como nós ficamos aqui? Vocês perceberam o ambiente? Pensa tu dentro do ambiente desse tu orar. Por que diz que a verdadeira oração é num momento às vezes de muita dor? Né? Porque ali é o sentimento. Momento de desespero, né? Intentava com toda a alma ser útil àquela falange de entidades inconscientes. Em verdade, não possuía algo de bom em mim mesmo. Entretanto, Jesus permanece rico de bondade. Tão lindo isso aqui. Tem uma fala no livro da Alcione, que é uma senhora, é a freira que diz para Alcione no final, minha filha, Jesus não está pobre de misericórdia. Acho tão lindo. E é que ele diz isso, olha, intentava com toda a alma ser útil àquela falange de entidades inconscientes. Em verdade, não possuía algo de bom em mim mesmo. Entretanto, Jesus permanece rico de bondade e ternura em todos os dias da vida. Atender-nos-ia o apelo, viria em socorro de nossas necessidades. Senhor, eu não tenho nada para te dar, mas tu tem, porque tu é rico. Eu vou pedir de ti, Senhor. Acolhe esses irmãos aqui, né? A gente faz muito isso na reunião mediúnica. Chama Jesus, chama Jesus, porque ele não está pobre de misericórdia, né? Nós não temos nada para dar, mas Jesus tem. É a nossa salvação, né? Decorrido alguns minutos, observei que, ao me contemplar em oração, os circunstantes se afastaram um tanto. Eles já se afastaram. Embora continuassem a crivar-me de doestos, que seriam injúrias, acusações, eles continuam ali, atacando ele, mas eles se afastaram. Doestos, que são injúrias, acusações, desonra e zombarias. Continuavam agredindo, mas eles se afastaram. Quando me detive na rogativa ao divino amigo, reportando-me as aflições que aquelas almas infelizes naturalmente deveriam experimentar ao longo do caminho regenerador, e refletindo quanto às angústias de que se veem acometidas, impressionante silêncio se fez em torno. Olha, todos eles silenciaram. Olha o que ele fez. Me detive na rogativa ao divino amigo,
reportei as aflições que aquelas almas infelizes naturalmente deveriam experimentar. Ele disse que como é que a gente ora? Senhor Jesus, afasta esses demônios daqui de mim, me liberte, Senhor, leve tudo eles para o umbral, Senhor, que eles possam ficar presos, me deixe bem livre, Senhor. Não é assim que a gente faz? Quando a gente se vê numa condição de que a gente percebe uma influência ruim, a gente já quer que Jesus leve para bem longe, porque a gente não quer. São nossos irmãos. Eu sempre digo assim, se eu estou sentindo esse mal-estar, imagina eles. Então, a gente sempre ora pedindo para Jesus amparar esses corações, que eles possam ser assistidos. Muitas vezes eu digo, meu irmão, que agonia, que dor tu está sentindo, né? Que dor moral é essa que tu carrega, que ódio é esse, né? Então, e esse sentimento de acolher esses corações e não pedir que Deus leve eles e que a gente fique livre disso, entendeu? Que também são nossos irmãos. Né? Quando me detive na rogativa ao divino amigo, reportando minhas aflições que aquelas almas infelizes naturalmente deveriam experimentar ao longo do caminho regenerador e refletindo quanto às angústias de que se veem acometidas, impressionante silêncio se fez em torno. É como se ele dissesse, lembrou de nós. Nunca, talvez, como naqueles momentos, me senti tão fortemente interessado por alguém. Gente, olha o que ele diz. Nunca, talvez, como naqueles momentos, me senti tão fortemente interessado por alguém. Só agora o coração do seu Frederico foi tocado de amor. Todos esses 30 anos de espiritismo, de ir para a federação, de montar a editora da FEB, de ajudar aquele monte de corações, de separar as receitas que eram dadas do Dr. Bezerra, tudo isso ele fez. Mas só agora ele amou. Só agora ele amou. É por isso que a tia fala, a gente tem aprendido, não veja o trabalho espírita como um trabalho empresarial. Lembra que nós falamos qual é o propósito da lanchonete? Lembra que a gente falou semana passada? Se eu olhar para aquilo ali como um comércio, eu estou perdendo a melhor parte do trabalho. Se eu faço consultório, atendendo ali, fazendo diálogo fraterno, se eu não entender que na minha frente tem um irmão, uma irmã, eu estou perdendo a melhor parte. Eu deveria fazer isso na minha vida como um todo. Acho que eu pelo menos treine isso dentro da casa espírita. Mas se nem dentro da casa espírita eu consigo treinar, vai ficar difícil. Nunca, talvez, como naqueles momentos, me senti tão fortemente interessado por alguém, qual se estivesse disputando auxílio para irmãos ou filhos de meu próprio ser. Tá vendo? Agora ele foi tocado. Sabe quando você quer ajuda para um filho seu, para um irmão seu, para alguém que você ama, e você não pede com indiferença, você implora a Deus mesmo. É um filho teu. Quando descerrei as pálpebras úmidas pelo pranto de emotividade a que a prece me conduzira, notei que os adversários se afastavam cabisbaixos e vencidos. E isso serve para a nossa vida encarnados. Quantas vezes a gente não é perseguido aí e a gente não usa o recurso da oração verdadeira? Procurei invocar-lhe o regresso a fim de conversarmos fraternalmente, mas a voz jazia sepultada na garganta. Ele procurou ainda, disse, volta aqui, vamos conversar, mas ele não conseguiu, que a voz ficou na garganta, de tão emocionado que ele estava da prece. Sobreviera o imprevisto.
Tomado de assombro, verifiquei que branda luz, um rosto carregado, brilhava em torno de mim. Agora olha a atitude dele. Oh, Senhor, como pintar a comoção da alma livre aos companheiros que ainda se encontram jungidos às limitações da carne? Como eu posso falar para vocês a emoção que eu senti? Ele está dizendo isso. Como é que eu posso transcrever isso? Não tem como transcrever. Quando ele viu aquela luzinha em torno dele. E aqui ele passa a exteriorizar a luz que vem do Espírito. Sabe como você tem ali uma luz toda abafada, toda escondida? E de repente quando você se identifica, porque eu me identifico como filho de Deus quando eu amo. Eu deixo de me comportar como um animal irracional e passo a me comportar como um filho de Deus. Deve dizer, esse é o meu filho amado. Você será chamado filho de Deus. A gente não entende muitas vezes, poxa, por que eu não sou? Não, você agora vai ser chamado filho de Deus porque você se porta como filho de Deus e não como filho das trevas. Trevas em relação à ignorância, à escuridão. Aí sim você começa a emitir essa luz, que no início ainda vai bem fraca. Por isso que a gente aprende que quanto mais evoluído o espírito, maior a sua capacidade de irradiação. Alguma pergunta, gente? Ficou claro até aí? Né? Então, qual é a lição que a gente tira de tudo isso para não entrar no próximo? O que a gente aprendeu aqui, né? Não basta eu trabalhar no bem, é necessário eu despertar o amor em mim. E isso parte da empatia, se eu estivesse no lugar do outro. Isso passa da compreensão. Lembra? Ele não colocou em nenhum momento na condição de inimigos. Ele em nenhum momento olhou como espíritos perversos. Em nenhum momento ele olhou com desespero, medo. A primeira coisa foi a confiança irrestrita em Deus. Eu não estou só. Lembrou de todas as lições de Jesus. Lembra? Foi passo a passo. Jesus ensina que a gente deve orar por aqueles que nos perseguem, nos caluniam. Então ele fez todo o movimento de colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Ele trouxe a mente dele e começou a fazer a oração. Mas orou por aqueles irmãos não com uma oração indiferente. Ele orou como se estivesse pedindo para alguém que ele muito ama. Compaixão. A verdadeira compaixão. Aí acendeu a sua própria luz. E é para isso que a gente reencarnou. A gente reencarnou para isso, para amar. Interessante, né? Para aprender a amar. Que a gente pode demorar milênios para acender a nossa luz. Ou podemos acender um curto espaço de tempo, né? Que nem Paulo. Depende do nosso esforço íntimo, né? Ontem a gente até conversou sobre isso no estudo da obra Missionário da Luz. Que uma das maiores virtudes de Paulo, do Senhor Saulo de Tarso, era a sua disciplina. Então, muitas vezes, aí a gente reportou Emmanuel, quando o Chico perguntou a ele, para ele não falhar com a missão que estava sendo confiada a Chico, o que ele, Chico, deveria fazer. E o Emmanuel disse 3 coisas. E o Emmanuel repete a palavra disciplina. Então, quando a gente estuda o apóstolo Paulo, ele já tem, isso é uma virtude dele, ele é um homem disciplinado. Ele não é um homem morno, ele não é um homem indeciso, ele sabe exatamente o que tem que fazer e ele vai reto naquela direção. Então, se nos falta, a gente falou inclusive da saúde física, se a tua saúde física diz assim, você não pode comer isso. Isso é um treino mínimo que Deus está nos dando para começar a adquirir disciplina. E colocando a nossa vida em risco. Olha que coisa interessante. Por
Por que hoje nós temos um alto número de pessoas com sérios problemas que têm que fazer um controle alimentar muitas vezes rigoroso? São pessoas que têm alergia, são pessoas que têm intolerância, são pessoas que estão diabéticas, são vários itens. E a pessoa sabe que ela coloca a vida dela em risco. Qual é o treino aí? Disciplina. Se eu não consigo fazer um exercício e praticar uma coisa tão simples, como é que eu vou conseguir fazer grandes trabalhos? E um ser indisciplinado, ele vai ser indisciplinado em qualquer lugar. Hoje ele vai para a atividade, amanhã ele não vai. Hoje ele estudou, amanhã ele não estuda. Então, para qualquer trabalho, para o meu processo de evolução, se eu não tiver disciplina, eu não vou muito longe. Isso não vai dar certo. Então, por isso o Emmanuel falou. E por isso Paulo chegou aonde chegou. Porque Jesus não ficou batendo cabeça com Paulo. Paulo, tem que ter disciplina, Paulo. Quer ver? Um dos maiores perigos que Paulo passou foi com a Tecla. Uma jovem bonita que se apaixonou por ele. E ela se declarou e tudo. E ela era noiva. Ela poderia ser morta. Se ele não é um homem disciplinado, um homem resolvido, ia acabar com todo o trabalho dele. Então, quando nós somos disciplinados, a gente segue a reta firme. Quando não somos disciplinados, a gente titubeia e cai por qualquer coisa. Por isso é que Jesus falou, esse é um vaso escolhido por mim. Porque Jesus já conhecia as conquistas do Senhor Saulo de Tarso. Então, vamos começar a ver essas coisas pequenas da nossa vida, como, por exemplo, a própria alimentação, como um exercício para eu adquirir o que eu não tenho, que é a disciplina. E vale ressaltar que Deus te dá de uma forma e diz assim, olha, se tu não fizer, tu vai morrer. Se tu não fizer, tu vai perder teus rins. Se tu não fizer, tu vai ficar cego. Se tu não fizer, tu vai amputar tuas pernas. Né? Então, é um exercício para a gente adquirir a disciplina. Foi bom? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então já vamos começar a treinar essa emoção, porque lembra que o medo é uma emoção, é um processo fisiológico. Então você vai ali trabalhando mentalmente e a única forma de nós superarmos o medo é enfrentando o medo. A prece, ela não é um movimento de vaidade, um movimento de orgulho, ela não é a multiplicação de palavras, ela é sentimento. Se o sentimento não faz parte, a gente não está orando. A gente está só repetindo palavras. Entende? Então é a alma que tem que orar. Não é o cérebro, nem a boca. É por isso que a tia fala, a gente tem aprendido, não veja o trabalho espírita como um trabalho empresarial. Lembra que nós falamos qual é o propósito da lanchonete? Lembra que a gente falou semana passada?
Se eu olhar para aquilo ali como comércio, eu estou perdendo a melhor parte do trabalho. Se eu faço consultório, atendendo ali, fazendo diálogo fraterno, se eu não entender que na minha frente eu tenho um irmão, uma irmã, eu estou perdendo a melhor parte. Eu deveria fazer isso na minha vida como um todo. Acho que eu pelo menos treine isso dentro da casa espírita. Mas se nem dentro da casa espírita eu consigo treinar, vai ficar difícil. Não basta eu trabalhar no bem. É necessário eu despertar o amor em mim. E isso parte da empatia, se eu estivesse no lugar do outro. Isso passa da compreensão. A primeira coisa foi a confiança irrestrita em Deus. Eu não estou só. Então, para qualquer trabalho, para o meu processo de evolução, se eu não tiver disciplina, eu não vou muito longe. Isso não vai dar certo. Então, vamos começar a ver essas coisas pequenas da nossa vida, como, por exemplo, a própria alimentação, como um exercício para eu adquirir o que eu não tenho, que é a disciplina. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Assim agradecemos a Deus, nosso Pai, aos nossos amigos espirituais que aqui estão, ao nosso Mestre Jesus, por mais uma oportunidade que nos foi dada de reflexão e de estudo. Graça te damos, Senhor. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.